Bom, estávamos tratando do assunto da queda, falamos sobre como Deus criou tudo muito bom, mas o mal entrou no mundo pela decisão livre e voluntária de transgredir uma lei de Deus muito clara e que era possível de ser obedecida, e essa decisão foi tomada por seres criados, não por Deus, mas por seres criados. Primeiro, obviamente, por seres angelicais e depois, no caso da humanidade, pela transgressão. O mal entrou através da transgressão livre e voluntária de Adão, e essa transgressão foi comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no meio do jardim do Éden. Bom, hoje nós vamos começar na 51, primeiro entendendo o que é que Adão se tornou ao transgredir aquela ordem de Deus. A pergunta diz assim: o que Adão se tornou ao transgredir essa ordem? E a resposta: ele se tornou pecador. E o texto está lá em Romanos 5,19, que diz assim: porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Bom, então aqui claramente, através do pecado de Adão, ele foi feito pecador. E esse feito pecador é muito interessante porque isso aqui não significa apenas que Adão foi. Não é só que a posição de Adão com relação a Deus mudou, mas algo nele mudou. Ele se tornou uma coisa que ele não era. E isso é um pecador, certo? E nós vamos ver um pouco mais o que significa ao longo da aula de hoje. A 52 diz assim: qual foi a consequência da transgressão de Adão para essa vida? O pecado, a dor e a morte entraram no mundo por causa dessa transgressão. Presta bastante atenção aqui. O pecado, a dor e a morte entraram no mundo por causa dessa transgressão. Então, por que é que existe essa tendência do pecado de se avolumar ao longo da história, de se multiplicar? E de onde vem o sofrimento e de onde vem finalmente a morte? Porque o sofrimento ele vai também se avolumando até a morte. Tudo isso vem da transgressão de Adão. E a gente vê a consequência disso lá em Gênesis mesmo. Gênesis 3, versículo 16 a 24, mostra como essas coisas são consequência do pecado de Adão. Diz assim: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o Éden, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então aqui tem muitas consequências que são derivadas diretamente da transgressão de Adão. Primeiro, começa com a dor do parto.
O sofrimento humano, que começa desde o momento do parto. Aqui, Deus claramente fala: multiplicarei grandemente a tua dor. Com dor terás filhos. Então, a dor do parto, ela vem como consequência da transgressão de Adão. Depois, o conflito entre o marido e a mulher. Ele diz: o teu desejo será para o teu marido, ele te dominará. O teu desejo será para o teu marido é uma expressão que encontra uma explicação melhor do seu significado quando você vê, por exemplo, no caso de Caim, quando Deus diz que o desejo do pecado será para ele. Ou seja, o pecado deseja dominar Caim. Lá no próximo capítulo 4, versículo 7. E aqui, o desejo da mulher será para o marido. Quer dizer, olha, você vai desejar controlar o seu marido, mas ele te dominará. Então, o feminismo nasce aqui, né? Esse desejo da mulher de controlar o seu marido, de dominá-lo. Não mais de ser a sua ajudadora, mas de ter o controle na família. Como se ela tivesse entrado aqui numa competição contra o homem. Então, as relações humanas começam a ter conflito. Uma relação que era para ser harmoniosa, amorosa, agora começa a ser uma relação conflituosa. E no caso do homem, veja só: maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Dor para o homem no trabalho, na lida com a terra, na lida com os meios de produção, que eu gosto de dizer, os marxistas. Espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo. Veja, não é mais agora a questão de que o trabalho é um castigo, não é isso. Nada na Bíblia indica que o trabalho seja um castigo pelo pecado, mas a dor no trabalho, o fato de que no trabalho você não vai encontrar mais só bons frutos, mas também cardos, abrolhos, espinhos, e no suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra. Ou seja, vai haver um sofrimento no trabalho, esse sofrimento vai perdurar até que tornes a terra, até a morte. A morte, então, passa a ser também uma consequência. A morte aqui, então, ela é uma consequência do pecado, porque dela foste tomado, ou seja, da terra, porquanto és pó e em pó te tornarás. Então a dor e o sofrimento e os conflitos e a desarmonia e até mesmo a morte são consequência do pecado. Ele está falando até agora de questões mais físicas, materiais, com implicações espirituais também. Mas agora vem a pior parte. Porque no versículo 22 Deus diz assim: para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O homem perde a vida eterna. E aí no versículo 23, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomada. Ou seja, o homem perde a comunhão com Deus, ele é lançado para longe de Deus, ele perde a vida espiritual. Então, essas são consequências diretas do pecado. Agora veja a 53. Qual a consequência do pecado para a eternidade? O pecado causa a perdição, que é a separação eterna de Deus. E aqui vem uma coisa muito importante para a gente entender. O pecado não tem apenas consequências para esta vida, ele também tem consequências para a eternidade. E essas consequências são terríveis. Ela implica a perdição total e completa.
que é a separação eterna de Deus. A gente vai meditar um pouco mais sobre isso. Eu vou ler aqui o texto, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Difícil da página que separar. Pronto. Diz assim: os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Então, o castigo do pecado não é só para essa vida, mas é também para a eternidade. E ele é uma separação da face do Senhor e da glória do seu poder. De tudo que é bom, porque Deus é a fonte de todo bem. Deus é a fonte de todo bem. É por isso que a Bíblia usa em outras partes a imagem do fogo, do inferno de fogo, um lago de fogo. Para você ter uma noção do que é, porque o fogo ele te dá a entender muita dor. Quem já sofreu alguma queimadura sabe que é uma dor muito intensa, muito profunda. E aqui a perdição é a separação de Deus. Ainda que o fogo seja uma imagem, uma figura, para nós entendermos, ele é uma figura adequada, porque você estar separado de Deus eternamente é horrível, é horrível. É uma dor muito profunda, muito intensa. E é consequência direta do pecado. Vamos ver agora 54. O pecado de Adão afeta alguém mais além dele? Sim. Todos os que vêm ao mundo por nascimento natural da descendência de Adão são pecadores como seu pai e sujeitos à dor e à morte como ele. E aqui tem uma coisa muito interessante, pessoal, porque o pecado de Adão não é como se Adão pecou lá, então ele se lascou, né? Não. Veja, não, Adão pecou lá e isso afeta a todos nós. Todos os que vêm ao mundo por nascimento natural da descendência de Adão são pecadores como seu pai. E porque são pecadores como seu pai Adão, estão sujeitos a sofrimento e à morte. Vamos voltar lá em Romanos 5,19, para a gente rever agora esse texto na sua completude. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veja, pela desobediência de um só homem, de Adão, muitos foram feitos pecadores. Eles não foram feitos pecadores pela própria desobediência, mas pela desobediência de Adão. Agora olhe o Salmo 51, versículo 5. Para a gente entender isso aqui com bastante clareza. Salmo 51, versículo 5, Davi fala uma coisa bastante profunda e complicada para as noções modernas, né? De um individualismo absoluto. Olha só, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Desde a concepção, Davi reconhece em si mesmo o pecado. Então o pecado ele é herdado. Não estou dizendo que ele é um código genético, mas é parecido. Ele é parecido. Ele corrompeu a raiz da humanidade e por causa disso a árvore toda foi corrompida. 1 Coríntios 15, 22 também fala sobre isso. Vamos dar uma olhada nesse texto e ver o que é que Deus nos ensina aqui em 1 Coríntios 15, 22.
Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Veja que nesses textos sempre parece haver a revelação da nossa situação em Adão, ela é unida à revelação da situação do cristão em Cristo. Então, é para nos trazer consolo, mas ao mesmo tempo vamos focar aqui na, na parte ainda sobre como Adão nos afeta. Assim como todos morrem em Adão. Então, por causa de Adão, somos feitos pecadores e somos sujeitos à dor e à morte, como ele. Então, se você pega todo esse material bíblico que a gente estudou até agora sobre o pecado, o que é que você chega? Qual é a conclusão que você chega? Vamos ler na 55. O pecado pode ser de quantos tipos? O pecado pode ser de dois tipos: o pecado original e o pecado atual. Certo? Por quê? Porque o pecado aqui, ele não é só algo que você faz, é algo que você herda. É algo que está em você. Porque você nasce com ele, você é concebido com ele, você herdou ele de Adão. Algo que Adão fez e você herdou. Então, esse pecado aqui não é simplesmente aquele tipo de pecado que é algo que você faz. É por isso que a gente chama ele de original. Vamos ver a distinção entre esses dois tipos de pecado? A 56. O que é pecado original? É a contaminação do homem pelo pecado de Adão, que o torna culpado, passível de condenação e morte, e inclinado pela cobiça à prática de todo o mal. Então, o pecado original é uma contaminação de todo ser humano, da humanidade, pelo pecado de Adão. Contaminou a fonte, o rio inteiro ficou sujo. E por isso todo homem é culpado, passível de condenação, pode ser condenado, e morte. E também ele é inclinado, porque isso mexeu no ser dele, mexeu no que ele é. Vocês lembram que eu tinha falado no começo, que o pecado tinha mexido em Adão? Criou uma inclinação no homem. Existe uma cobiça dentro dele que inclina ele para a prática de todo tipo de mal. Vamos lá em Romanos de novo, agora vamos voltar em Romanos 5, no versículo 12 e diante. Que diz assim: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, aqui ele está falando de Adão, certo? Pelo pecado através de Adão, o pecado entrou no mundo. E pelo pecado, a morte. A morte entrou no mundo por causa do pecado de Adão, no mundo inteiro. Assim também a morte passou a todos os homens. Todos os homens morrem. Por quê? Por isso que todos pecaram. Todos pecaram aonde? Em Adão. Todos morrem em Adão, todos pecaram em Adão. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Aqui Paulo está falando da lei de Moisés. A lei de Moisés ela veio muito tempo depois da criação da humanidade. Ele fala, olha, o pecado já estava no mundo, as pessoas já estavam morrendo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então, antes da lei, as pessoas estavam cometendo seus pecados, mas esse pecado não estava sendo imputado, porque a lei não tinha sido dada. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Ele está falando, olha, as pessoas morriam, mesmo antes de Moisés, antes de Deus revelar a lei a Moisés. Até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Não foi só Adão que morreu, mas as outras pessoas, os filhos de Adão, também morreram. Mesmo não tendo comido o fruto do conhecimento do bem e do mal, que estava no centro do jardim do Éden, certo? Qual é a figura daquele que havia de vir? Que ele já está fazendo a ligação. Olha, Adão
era uma figura de Jesus. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só, de Adão, a morte reinou através dele, por esse. Muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, querendo dizer, olha, todos os homens sofrem condenação por causa daquela única ofensa de Adão. Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Bom, então, claramente para o apóstolo São Paulo, de acordo com a inspiração do Espírito Santo que ele recebeu, o pecado de Adão torna a humanidade culpada e passível de condenação e morte. Certo? Agora vamos lá em Efésios 2, versículo 1 a 3, para a gente ter uma ideia melhor desse assunto. Efésios 2, versículo 1 a 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então Paulo está ligando aqui a essa natureza herdada de Adão, contaminada pelo pecado, nos faz filhos da ira. E essa natureza pecaminosa, ela, ela está morta espiritualmente, separada de Deus por causa. Só que agora ele não fala só do pecado, ele fala em ofensas e pecados. Ou seja, essa natureza herdada de Adão, que é contaminada pelo pecado dele, e só pelo pecado dele já seria condenável e culpada, ela também pratica pecados, ela multiplica esses pecados, ela vai acumulando ofensas e mais pecados. E ela tem uma influência satânica, porque aquela influência que Satanás ganhou sobre a humanidade em Adão, por causa da obediência, né, de Adão a Satanás, porque ele desobedeceu a Deus para ouvir a voz de Satanás. E essa mesma influência satânica, ela opera nos filhos da desobediência, ou seja, nos herdeiros da desobediência de Adão, nos desobedientes, os que nasceram com a natureza pecaminosa de Adão, a natureza contaminada. Então ela tem essa questão de o pecado original nos contaminar, nos tornar culpados e também nos inclinar para o mal. E olha a 57. O que é o pecado atual? Toda transgressão à lei de Deus. Então, o pecado atual é aquilo que nós estamos acostumados a pensar sobre pecado, uma transgressão da lei de Deus. Toda transgressão atual que você pratica é o pecado atual. E esse pecado atual, ele obviamente tem uma ligação profunda com o pecado original, como sua raiz, como sua fonte. Vamos lá ler 1 João 3, versículo 4, que fala sobre o pecado atual. 1 João 3, versículo 4 diz: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E aqui iniquidade pode ser também traduzido como
transgressão da lei de Deus. O pecado é a transgressão da lei de Deus. Tiago 1, versículo 14 e 15 também fala sobre isso. Vamos lá em Tiago, voltar um pouquinho aqui. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então aqui ele inclusive dá a ligação, né? Olha, essa concupiscência, ela gera na pessoa uma tentação para cometer o pecado. Esse pecado aqui é óbvio, o pecado atual, o pecado cometido. Então, a concupiscência é o pecado original, como fonte, como raiz, como origem, e o pecado atual é a prática de uma transgressão à lei de Deus. Então, claramente precisamos de ajuda. Se esse é o nosso estado, esse é o meu estado, esse é o seu estado, então nós precisamos de salvação. Esse é o estado da humanidade. A humanidade precisa de salvação. E ela só vai alcançar essa salvação em Cristo. Que bom que o próximo tópico é exatamente sobre isso. Senhor, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Senhor, que nos revela o estado deplorável da nossa humanidade longe de ti. Senhor, e obrigado porque o Senhor proveu para nós um caminho de salvação que nós por nós mesmos não conseguiríamos trilhar. Em nome de Jesus. Amém.